Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos.
é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Para todo que crê, ao cativo liberdade e ao mundo transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Olá, meus irmãos, que a graça do Senhor esteja com todos nós, amém? Nós temos passado por por um período, difícil em relação à pandemia. Nós temos visto alguns irmãos hospitalizados, outros contaminados por esse vírus, e nós vamos estar orando, pedindo a Deus que tenha misericórdia das nossas vidas, para que nos dê a saída dessa pandemia e para que Ele continue cuidando de cada irmão, para que em breve todos possam estar recuperados dessa situação. Vamos orar? Graça te damos, ó Deus, por teus benefícios, te damos graças, Senhor Deus, pela morte do teu Filho na cruz e pela ressurreição. Somos gratos, Senhor Deus, porque o Senhor não nos tem deixado faltar nada, tem suprido as nossas necessidades. Te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia. E pedimos, Senhor Deus, pelos nossos irmãos, aqueles que estão adoentados, aqueles que porventura estejam internados, que o Senhor esteja com as tuas mãos sobre a vida deles, orientando os médicos em tudo que for feito, Senhor Deus, que os teus anjos estejam acampados ao redor deles e que eles possam, para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus, se levantar, Senhor Deus, voltar para os seus lares, e que o Senhor esteja cuidando também dos familiares que ficam aflitos nesse momento. Senhor Deus, o Senhor possa dar o conforto aos seus corações, o Senhor possa dar o descanso, Senhor Deus, a paz ao coração dessas famílias, Senhor Deus, para que muito em breve esses irmãos possam estar restituídos aos seus lares, Senhor Deus, e ao convívio familiar. Cuida de nós, continua nos guardando, abençoando, Senhor Deus, a nossa igreja, Senhor Deus, os projetos, os planos, que o Senhor esteja à frente de tudo, guiando, dando sabedoria, Senhor Deus, e mostrando o caminho em que nós devemos prosseguir. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dando continuidade à nossa escola bíblica, hoje nós vamos, ainda tratando do discipulado, tratar ou falar sobre os requisitos para sermos discípulos. Porque requisitos existem. Deus deixou na Bíblia os requisitos para cumprirmos a contento a missão que foi deixada por Ele. Veja, requisitos existem em diversos lugares. Para uma vaga de emprego, se você vai pleitear uma vaga de emprego, existem alguns requisitos que precisam ser preenchidos. Cursos, especializações, habilidades, para que você possa se enquadrar naquela vaga e possa exercer aquela vaga com eficácia. Também, se você pretende se matricular em uma instituição de ensino, existem
alguns requisitos que os alunos devem cumprir também. Também existem requisitos que devem ser cumpridos nos concursos. E uma vez que algum desses requisitos deixe de ser preenchido, você pode ser eliminado daquele concurso, você já não vai ser aceito. Por exemplo, alguns concursos exigem que o candidato seja brasileiro, não pode ser um estrangeiro. Outros concursos exigem uma determinada idade para que o candidato preste aquela prova, ou pelo menos para que ele ingresse naquele cargo. Não é diferente no discipulado. No discipulado também existem alguns requisitos que a Bíblia nos deixa para que nós possamos cumprir a contento a missão que Cristo deixou para nós, para que nós possamos discipular com eficácia, para que nós possamos ensinar a palavra de Cristo. Existem sim alguns requisitos importantes que devem ser cumpridos. Enquanto caminhava para Jerusalém, Jesus apresentou os requisitos do discipulado. Logo no início da caminhada, ele deixou claro quais são esses requisitos. Assim, colocou à prova aqueles que se propuseram a seguir. Então, veja, as pessoas se propunham a seguir a Cristo e Cristo apresentava a essas pessoas os requisitos para segui-lo. O propósito do presente estudo é mostrar que no discipulado a agenda e os interesses de Deus devem subordinar nossa agenda e nossos interesses pessoais. E nós vamos ver aqui, então, os requisitos que a Bíblia nos traz. De início, nós já lembramos do exemplo do jovem rico, que nós falamos bastante na última aula e na aula retrasada também. Ele queria seguir a Cristo à maneira dele, através dos seus bens pessoais, através da sua riqueza. Quando Jesus toca naquilo que estava no coração dele, que era a riqueza dele, a sua fortuna, o seu coração se entristeceu e ele se afastou. Ou seja, o mais importante na vida dele era a sua riqueza. E nós vemos aqui já um primeiro requisito para ser discípulo de Cristo. E esse requisito é Cristo acima de todas as coisas, independentemente de que coisa seja. Seja bens materiais, sejam a nossa própria vida, seja o convívio familiar. Então, vamos seguir aqui a sequência. Em primeiro lugar, para ser discípulo de Cristo, é preciso nascer de novo espiritualmente. Em João 3, dos 5 ao 7, está escrito: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Em Efésios 2, 1 e 2 está escrito: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então é preciso nascer de novo espiritualmente, morrer para o mundo e nascer para Cristo, deixar o homem velho e assumir uma nova vida, novos pensamentos, novos comportamentos, moldados pela palavra de Deus. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida e recebemos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de nossa vida, nós nascemos de novo, nascemos para Cristo e morremos para o mundo. Em segundo lugar, é preciso crucificar a si mesmo. Em Lucas 9, 23 está escrito: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando você decide abrir mão do pecado, você está crucificando o seu eu e se tornando um discípulo de Jesus. Lá em Lucas 14, 27 está escrito: quem não carrega a sua própria cruz e não me segue não pode ser o meu discípulo. Em terceiro lugar, é preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. 1 Timóteo 6, 9 e 10.
Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. É o exemplo que nós já mencionamos do jovem rico. Em quarto lugar, o discípulo de Cristo dá frutos. João 11, 24 e 25. Se o grão de trigo não cair em terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Em Gálatas 5, 22 e 23, nós vemos os frutos do Espírito, que são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E nós devemos estar constantemente buscando nosso aperfeiçoamento através do nosso relacionamento com Cristo, através da oração, sacrificando as nossas vontades, nos entregando a nós mesmos para vivermos a vontade de Cristo, para que possamos manifestar estes frutos. Em quinto lugar, o discípulo de Cristo permanece em Cristo. Em João 8,31 está escrito: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Nós somente seremos verdadeiramente discípulos de Cristo se permanecermos na palavra de Deus. E o que é permanecer na palavra de Deus? É não se desviar dos caminhos de Cristo, é levar uma vida de submissão à vontade de Deus e uma vida de obediência. Em sexto lugar, amor aos irmãos. João 13, 35 está escrito: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Portanto, o discípulo manifesta amor aos seus irmãos. Em 1 João 3, 18 e 19. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração. Em sétimo lugar, busca ser como o Mestre. Portanto, o discípulo de Cristo busca sempre se assemelhar ao seu Mestre, imitar o seu Mestre. Lucas 6,40 está escrito: O discípulo não é superior a seu Mestre, mas todo o que for perfeito será como seu Mestre. Mateus 10, 25. Basta ao discípulo ser como o seu Mestre. Em oitavo lugar, o discípulo está morto para o pecado. Romanos 6, 11. Assim também vós considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nono lugar, o discípulo de Cristo é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em décimo lugar, consciência das dificuldades. Jesus nunca falou do discipulado como se fosse algo fácil e compensador do ponto de vista humano. Sempre deixou claro que o discipulado é uma experiência desafiadora, envolvendo perdas, renúncia, desconforto, resignação e perseverança. Alguns se mostram afoitos para seguir Jesus, mas foram desencorajados. Aquele que disse, seguir-te-ei para onde quer que fores, não recebeu elogio ou aplauso de Jesus. Pelo contrário, ouviu a seguinte frase do Mestre: As raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas os filhos do homem não têm onde reclinar a cabeça. Quem se apresenta para ser discípulo de Cristo deve refletir se está mesmo disposto a segui-lo. Uma profissão de fé movida apenas por empolgação não se sustenta. É honesto de nossa parte dizer àqueles que se mostram inclinados a caminhar com Cristo que a caminhada cristã é bem diferente do que costuma ser
prometido por alguns líderes. Eles prometem somente alegria, vitória e prosperidade. Mas olhando a vida de Cristo e seus apóstolos, de Estevão, primeiro mártir do cristianismo, dos cristãos em diversos lugares e momentos da história da igreja, vemos que a vida cristã é muitas vezes sofrimento e morte. Isso porque o cristão não segue o curso deste mundo. E no livro que eu havia mencionado aos irmãos, Heróis da Fé, nós percebemos isso com muita clareza. Normalmente são pessoas que passam por doenças seríssimas, passaram, por doenças seríssimas, por estarem explorando, desbravando o mundo, pregando o Evangelho. São pessoas que saíram dos seus lares e nunca mais viram seus entes queridos, suas esposas. A maioria deles perdeu sua esposa, filhos, e passaram por situações extremamente difíceis, mas eles se alegravam e se regozijavam na pregação do Evangelho. E eles alcançaram, sim, a vitória através da pregação do Evangelho. É um livro muito interessante, muito bom para ler. Jesus não amenizou essa questão, pelo contrário, ele afirmou: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. João 15, 19. Ainda nessa mesma caminhada rumo a Jerusalém, Jesus falou da abnegação exigida pelo discípulo. Nós vamos ver isso em Lucas 14, 25 a 27 e 33. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, para seguir a Cristo, nós temos que abrir mão de nós mesmos, nos humilhar perante o Senhor e seguir o caminho dele, fazendo absolutamente a vontade dele em tudo, em cada área da nossa vida, seja no falar, seja no pensar, seja no interagir com as pessoas, seja no trabalho, seja em casa, na escola, seja cumprindo o ID que ele nos ordenou. Nós devemos em tudo abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. A chamada teologia da prosperidade esconde a verdade bíblica de que as dificuldades também fazem parte da experiência do discipulado cristão. Ao usar Ananias para introduzir Paulo no caminho do discipulado, o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Posteriormente, escrevendo aos Filipenses, o próprio apóstolo declarou: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Filipenses 1, 29. No discipulado desenvolvido por Timóteo, Paulo o preveniu dizendo: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. 2 Timóteo 3, 12. Jesus não engana a ninguém acerca das dificuldades associadas ao discipulado. Mateus 10, 34 e 39. A vida cristã não é um mar de rosas, tem espinhos e às vezes bastante doloridos. Tenhamos consciência das dificuldades do discipulado. Veja que o próprio Cristo sofreu uma morte de cruz, porque nós não seríamos perseguidos. Se nós pregamos o Evangelho, se nós anunciamos a palavra e não somos incomodados por isso, não somos contrariados por isso, não sofremos algum tipo de perseguição, existe algo errado. Porque é natural que, onde chegue a palavra de Cristo, haja resistência por parte do mundo e perseguição também. Se o próprio Cristo sofreu, o que dirá nós mesmos? Então, nós vamos sim sofrer, perder oportunidades, talvez profissionais, por causa do nosso posicionamento cristão, perder oportunidades em diversos lugares, porque somos cristãos, e aí vai caber a nós
prosseguir seguindo a Cristo apesar da dificuldade, ou não, ou abrir mão de Cristo e seguir o curso do mundo. E a nossa oração deve ser sempre a de que os nossos irmãos em Cristo permaneçam firmes, apesar das dificuldades, apesar das lutas, pregando o Evangelho, anunciando a verdade de Cristo. Em 11º lugar, o discípulo de Cristo tem prioridade aos interesses do reino de Deus. O segundo candidato ao discipulado foi chamado por Jesus, mas impôs condições. Queria primeiro sepultar seu pai. Jesus não permitiu, pois o reino de Deus exige prioridade e urgência. Prioridade aos interesses do reino é um requisito inegociável. Mateus 6:33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Alguns podem dizer: nossa, mas isso é muito radical. Meus irmãos, radical é Deus se fazer em forma de homem. Radical é Deus, em forma de homem, suportar humilhação dos homens, morrer numa cruz com a máxima crueldade por uma raça decadente e ingrata, e ainda assim, do alto da cruz, dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Muita gente hoje certamente se sente desencorajada a assumir o compromisso com Cristo pelo fato de estar absorvida pela sua agenda pessoal. Há pessoas que têm tantos projetos de vida, tantos compromissos, tantas metas a serem alcançadas que de fato não têm tempo para se envolver com as coisas do reino de Deus. Precisamos tomar cuidado com a nossa agenda e com os nossos projetos de vida. Jesus adverte: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Em Mateus 6:21. E mais, em Lucas 9:25. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se viver e perder-se ou a causar dano a si mesmo? O jovem rico, ao ser confrontado por Jesus quanto às exigências do discipulado, saiu cabisbaixo e triste. Não passou no teste, pois não preencheu o requisito que exige prioridade aos interesses do reino de Deus. Estava muito absorvido pelos interesses materiais e temporais. Mateus 19:16-22. É imperativo que o discípulo reavalie sua escala de valores. Quais têm sido as nossas escalas de valores? O que tem sido realmente importante para nós? O compromisso mais importante que o discípulo do Senhor Jesus tem é com o reino de Deus. Nossas igrejas necessitam cada vez mais de pessoas dispostas a cumprir o requisito da prioridade às coisas de Deus. Há muita gente hoje com o coração dividido, tanto é verdade que hoje tem crente que não prega o Evangelho. Tem crente com anos e anos de convertido que nunca trouxe uma vida sequer para o reino de Deus. Lucas 14:26 diz: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Veja que texto forte e exigente. Veja o que o texto exige de nós. Nosso amor a Cristo deve estar acima da nossa própria vida, acima dos nossos amigos, parentes, nosso convívio, acima de tudo, acima da coisa mais importante que tem na nossa vida. Acima disso deve estar a vontade de Deus. João 15:18-19 está escrito: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Em 12º lugar, consagração total. O texto apresenta ainda um terceiro candidato ao discipulado. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de minha casa. A este disse Jesus: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O discipulado deve ser iniciado e concluído com a mesma disposição. Não se pode ficar preso a questões que foram deixadas para trás. É preciso romper com outros interesses. O discípulo do Senhor Jesus é chamado a compreender que Deus deve ser amado e servido de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, de todo o entendimento. Lucas 10:27,
ensina. E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e toda a tua alma, e todas as tuas forças, e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se não for assim, não servimos para o discipulado. Com certeza, esse requisito também tem sido fator de impedimento para que muitos sigam a Cristo hoje. Jesus foi claro ao dizer, em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O apóstolo Paulo entendeu muito bem esse requisito do discipulado, por isso entregou-se de corpo e alma ao serviço do reino de Deus, como testemunha em Atos 20, 17 a 35. A consagração de sua vida foi tal que chegou a escrever: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Escrevendo aos Coríntios, Paulo falou sobre a plena consagração que determina a caminhada cristã. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15:58. O discipulado cristão pode incluir dificuldades, mas a recompensa prometida por Jesus supera todas as perdas e sofrimentos que possam atingir o discipulado nessa vida. Mateus 19, 28 e 29 está escrito: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Eu gostaria de destacar o hino 124 do HCC, Morri na cruz por ti. E o hino diz: Morri na cruz por ti, morri para te livrar. Meu sangue sim verti e posso te salvar. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Aqui vivi por ti, sofri desprezo e dor. Eu tudo fiz aqui para ser teu Salvador. Sofri na cruz por ti, a fim de te remir, a vida consegui, que tu irás fruir. Eu trouxe salvação dos altos céus, favor, é livre meu perdão, sincero meu amor. Que Deus possa, meus irmãos, nos abençoar, que nós possamos aplicar essa lição aos nossos corações e que nós possamos seguir a estes requisitos, cumprir, na verdade, esses requisitos e agradar ao nosso Deus no discipulado. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Ele cuide de nós e abençoe os irmãos que estão hospitalizados. E até a próxima lição, se Deus quiser.